Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Saúde Energética, trazendo mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo e estou aqui com o Pércio Toledo. Olá, tudo bom? E qual é o tema de hoje? Saúde integrativa. E para a gente transbordar esse assunto, hoje nós recebemos aqui a doutora Débora Shaw, com muita honra e muita gratidão. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Iniciando já esse podcast, eu adoro essa palavra transbordar, a gente vai falar muito dela, né? Exatamente, maravilha, a gente também. Né? Quando a gente está falando dos bastidores, né? Como levar alguém a algum lugar que você não chegou, né? Então, transbordar, muito interessante. Essa é a palavra do podcast hoje, exatamente, né? Exatamente. E, Débora, para a gente começar, eu gosto de fazer a pergunta, o que é saúde para você? Rafa, saúde para mim é um equilíbrio que existe no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções e nosso corpo espiritual. E espiritual não na conotação religiosa, mas sim energética. Porque muito se fala do corpo físico, pouco se fala sobre a necessidade do cuidado com a nossa frequência energética, né? Então, quando tudo isso está em equilíbrio, na minha visão, a gente consegue constituir a saúde. Maravilha, afinal tudo é energia, não é? Se a gente for... Nós somos energia, né? Exatamente, pegar no mundo atômico, né? Tudo se funde em energia. Exatamente. E falando sobre saúde, eu deixo um recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 96407 4420. Mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E a doutora Débora falando, né, o que é saúde, perceber a saúde como um todo, né, a saúde integrativa. Como que a gente pode ter mais consciência sobre esse termo, saúde integrativa? Eu diria que é enxergar os pilares que, quando estão incongruentes com o que realmente é preciso, levam ao adoecimento, né? Dentro da medicina funcional, nós temos basicamente 5 pilares que são importantes. O primeiro deles é a nutrição, então é o nosso padrão alimentar. O segundo é o estresse, o controle e gerenciamento do estresse. O terceiro é o movimento. Nós somos uma máquina e o sedentarismo adoece. O nosso corpo precisa de movimento. O quarto é o sono, porque o sono ele é como se fosse colocar o celular para recarregar. E quando não se prioriza, nós entramos num processo de estresse crônico, né? E o quinto, Rafa, pasme, são relacionamentos. Dentro da medicina funcional, nesses pilares da saúde integrativa do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, eles enxergam como os relacionamentos um pilar muito importante para a constituição de saúde. Então, quem é sozinho não consegue ter saúde, porque isso traz... O fato de não pertencer, que é uma necessidade básica do ser humano, traz tristeza. E a tristeza está diretamente correlacionada com alteração de neurotransmissor, alteração de cortisol. Isso leva a uma vulnerabilidade na saúde. Então, o pertencer, a qualidade dos relacionamentos que nós temos com a nossa família, também já enxergando por uma visão mais sistêmica, como você lida com seus pais, com seus irmãos. Então, é uma abordagem muito ampla, né? Então, esses 5 pilares são a base. E quando a gente fala... de 2 aspectos importantes também, pensando na árvore, eu tô lembrando da árvore da medicina funcional, né? Na base dela, no tronco, de um lado tem as crenças e atitudes, e do outro tem a sua conexão com o divino. Porque os estudos mesmo mostram que as pessoas que têm uma conexão com algo maior são pessoas mais felizes, e pessoas mais felizes têm menos incidência de doença crônica. Então, aquelas pessoas que não têm conexão com algo maior é uma vida um pouco vazia, né? E aquilo que eu falo, hein? Pessoas felizes não enchem o saco. Elas não incomodam, né?
Isso é um ponto importante quando lida com pessoas, né? Relacionamentos. Relacionamento. Lá na minha Exato. empresa eu também falo. Quando chega um paciente que ele tá descompensado, xingando, pensa que ele só não está feliz e tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Não é pessoal, não é com você. Às vezes é o momento, é ele com ele ali, né? Perfeito, perfeito. E a doutora Débora trazendo essa consciência, né, dentro do olhar ali da árvore da medicina funcional, de um lado essa questão mais espiritualizada e do outro lado as crenças limitantes do que a pessoa acredita, né, os pontos de vista. Como que a gente pode trazer mais consciência sobre isso? Eu acredito, Rafa, que tudo que nós passamos de experiência na nossa vida nos trazem crenças para que em algum momento a gente consiga tomar consciência e ir descascando uma cebola, quebrando uma por uma. E aí, toda vez que a gente quebra uma crença e entende, compreende ela, eu falo que a gente muda de estágio, né? Evolui, Você evolui né? um degrauzinho. Uhum. E essas crenças, elas são instaladas quando nós somos, especialmente crianças até 8 anos de idade, né? E quando a gente fala de saúde, por exemplo, as nossas crenças, elas vêm desde quando nós somos pequenos, como a mãe fala, não chora, filho, eu vou te dar uma balinha. Significa que para você ser feliz, você precisa de uma balinha de açúcar. Ou não chora, filho, eu vou te trazer conforto, vou te dar uma mamadeira ou uma Sempre na chupeta. compensação, Sempre a né? Faça isso compensação. para ganhar aquilo. E daí, quando a gente cresce, não tem. E daí você precisa desenvolver outras habilidades para tentar lidar com as frustrações, para tentar ter outro entendimento das coisas, né? Exato. E as crenças a respeito de saúde também. Porque nós vamos no médico quando estamos doentes. Ninguém cuida da saúde, cuida da doença. Na verdade, remedia. Ninguém previne, né? Ninguém Ou previne. cuida. Exatamente. Toda vez que o paciente... Toda vez não, porque tudo é muito, né? Mas a maioria das vezes que o paciente chega no médico é por algum tipo de sintoma. Não porque, eu desejo ser mais saudável, eu desejo ter mais performance. Ou aquele velho check-up, né? Vamos fazer um check-up aí só para dar uma preventiva, né? Sim. E aí, os pacientes falam, né? Nós vamos... eu passo no médico sempre. Eu faço os meus exames, ok. Mas o que você muda de comportamento? Porque até que os seus exames estejam alterados, você não acorda um dia doente. Isso é um processo. E daí ele fala, não, meus exames estão normais. Isso não significa nada. Não significa que você não tenha sintoma. Porque para o exame alterar, você precisa de muitos anos de sintoma. Então, fazer o check-up não é preventivo. É diagnóstico precoce. Ah, maravilha. Você detecta algo precocemente. Você prevenir... Eu sempre falo o exemplo do peixe no aquário. Você prevenir é mudar a água do seu aquário. Como você cuida de um peixe doente num aquário sujo? Teoricamente, você limpa a água dele, certo? E por que no ser humano dá remédio? Você precisa mudar o aquário do ser humano, que nada mais é do que aquele contexto, os pilares que eu falei, o ambiente ao qual ele está inserido. A mudança de todos os comportamentos que te fizeram adoecer. É muito fácil tomar remédio, né? Exato. Simples, né? Seria. Sim. Simples, é o que a gente fala, né? Tá colocando a responsabilidade fora e não mudando a forma que você está interagindo, que tá mantendo e causando Sim. aquilo. É como se eu colocasse panos quentes ali. Que no né? fim das Exato. contas é o mais importante, o ambiente, a mudança de hábitos, né? Que Sim. te levaram àquela doença até, né? Exato. Exato. E entender a doença como uma grande oportunidade. Porque quando você entende que a doença ela vem para te causar algo mal, entra naquela questão de não aceitação, isso já é muito maléfico. Então a doença nada mais é do que uma programação de resposta a algo. E o que você precisa mudar? Para você mudar o seu comportamento, você tem que mudar quem você é. Você não consegue simplesmente fazer uma coisa assim, não tem consistência, você faz por 5 dias. E depois você volta a ser tudo aquilo. Então, a doença ela é uma grande oportunidade, uma grande porta que se abre para novos sentidos de cuidado, novas oportunidades. São os avisos também, né? Eu Sim. falo que a doença é como um presente, né? No olhar da constelação familiar, inclusive, a gente olha a doença como um presente, que eu falo que é como uma sirene alertando ali, olha, há algo de errado. Presta Olhe pra isso. atenção. A forma que você está funcionando não está te levando para mais saúde, e sim para mais doença, menos saúde. Nossa, é um olhar Exatamente. lindo, né?
E ainda tem uma outra percepção também, quando a gente fala de saúde integrativa, eu estudei muitas coisas, porque eu sou muito curiosa para entender o porquê de cada coisa. Não existe exatamente um porquê. Quando você vê um todo, talvez para algum paciente faça mais sentido, né? Mas tem uma medicina que se chama medicina germânica Raikkonen, que ela correlaciona. Foi um médico alemão, descreveu essa medicina, um médico alemão, ele era oncologista, e aí ele descreveu essa medicina considerando o adoecimento na psique, juntamente com o adoecimento no cérebro, e essa região do cérebro onde você teve esse adoecimento, ela corresponde à origem embrionária de um órgão seu. Então significa que nós adoecemos num trauma emocional na psique, no cérebro e nos órgãos. Correlacionando também os conflitos emocionais nos adoecendo, como uma programação, uma resposta biológica, a proteção a algum conflito. É muito interessante também. Nossa, grande consciência que é um dos pilares, né, ao seu ambiente, né, então perceber aí como que você está, em qual ambiente que você está inserido, como que as pessoas te tratam e principalmente como você também se trata, não é? Exatamente. O olhar para si, né? Uhum. Às vezes é mais difícil olhar para si, né? Mas entra tudo aquilo que eu estava falando para você antes de entrarmos no ar. O quão importante é você ser, para daí sim você transbordar na vida das pessoas. Isso eu digo, até falando da parte médica, né, da área médica. Eu sempre fui uma pessoa com péssimos hábitos. E dentro da residência de ortopedia era muito café, eu fumava cigarro loucamente, virava noites de plantão. E aí você tá cuidando das outras pessoas e dizendo para as outras pessoas que elas precisam se cuidar, que elas precisam fazer exercício, que elas precisam mudar a alimentação. Em contrapartida, você tem uma vida louca que você não dorme, 48 horas acordado, não faz sentido nenhum. E quando eu comecei a estudar sobre a ortomolecular, a primeira coisa que eu fiz foi mudar os meus hábitos. Foi lá em 2017, eu falei, isso não faz sentido para mim. E aí foi uma desconstrução, tanto que eu falo assim, as pessoas que me conhecem hoje não tem nem ideia de como eu era antes. Então acredite, é possível. Não acredite, é possível. A partir do momento que você entende o quão aquilo é importante. Então, quando eu comecei a estudar sobre sono, a primeira coisa que eu fiz foi largar um plantão noturno. Independente, eu ia ganhar menos, mas não faz sentido pra mim ficar acordada, gerando aquele estresse no meu corpo. E daí eu fui transformando, né, os meus hábitos, transformando quem eu era. Então, é exatamente isso, né? A doença ou qualquer sintoma, ele vem para você transformar os seus comportamentos e você evoluir, né? Através dessa mudança. E a medicina integrativa, ela entrou na minha vida... existiram 2 momentos que entraram na minha vida. A primeira delas foi quando eu atendia como ortopedista. Então, o pronto atendimento do ortopedista é muito rápido. O paciente tem dor anti-inflamatório. Bateu o raio-x, dor anti-inflamatório. E aí eu pensei... Tem aquele protocolo básico rápido, né? Aí eu pensava, anti-inflamatório não precisa de receita. Que valor eu tenho de estar aqui para passar o remédio que o paciente pode comprar na farmácia? Qual é o meu diferencial? E daí eu comecei a tentar entender e ter curiosidade do porquê sentia a dor. E daí eu fui estudar ortomolecular e fui entender os processos bioquímicos a nível celular e tudo o que acontecia. E isso em meados de 2017, 2018. E aí eu digo que Deus faz as coisas certinho. Porque eu já tinha um conhecimento de ortomolecular, eu já tinha mudado consideravelmente os meus hábitos, não tanto quanto hoje, mas eu já tinha modificado muitas coisas. E eu tenho uma doença que se chama psoríase. Não sei se vocês conhecem, aquela lesão de pele, que coça, é horrível, horrível. É muito desconfortável. E foi em 2019 para 2020 que eu tive a minha pior crise de psoríase. Ela apareceu, eu tinha 10, 11 anos, por aí. Eu convivia com algumas lesões, mas em 2019, 2020, foi que ela veio muito forte. Só que eu já tinha conhecimentos de ortomolecular. E só que naquele momento a gente se cega, né? Eu tinha muita coceira, eu tinha muitas lesões na cabeça, no rosto, na perna, em tudo. No meio dos dedos, atrás da orelha. E eu fiquei muito desesperada, fui procurar uma colega dermatologista, porque naquele momento você não consegue se cuidar.
Aí o médico também precisa de outro médico, também né? precisa de outro médico, né? Aí, veja, fui, passei com ela prescreveu um tratamento de fototerapia, eu falei, não, tranquilo, não melhorava. E aí teve um dia que eu cheguei no consultório dela e falei, eu preciso de ajuda, eu tô com muita coceira. Aí ela falou, eu vou te passar um remédio. E ela me passou uma medicação, ciclosporina. Eu saí do consultório dela, tava indo em direção ao meu pra poder atender. Passei na farmácia, pedi a medicação, não tinha. Tinha que encomendar. Falei, tem que encomendar, que esquisito, tá bom. Passei em outra farmácia, não tinha. Tinha que encomendar. Falei, mas não é possível, já tava atrasada, né? Falei, nossa, eu não acredito. Não era um remédio simples, não né? era um remédio simples. Aí, cheguei no meu consultório, sentei, ia começar a atender, aí uns pacientes iniciais faltaram. Eu falei, bom, deixa eu dar uma pesquisada, né? Quando eu comecei a ler, eu li a medicação e ela bloqueia o sistema imunológico. Aí eu pensei, bom, Débora, você é formada em ortomolecular. Isso não faz sentido na sua cabeça. Eu pensando comigo mesma, a auto-observadora de si, né? Uhum. Isso não faz sentido. Bom, então tudo bem. Então você vai ter que estudar. Você vai ter que pesquisar o que acontece para conseguir se tratar. Porque se eu for depender da medicina tradicional, eles vão passar o remédio. Eu falei, não vou tomar esse remédio. Aí que eu mergulhei na integrativa. E aí eu fui, como que eu vou dizer, o meu próprio avatar, sabe? Uhum. Eu comecei a ler, a estudar, a perceber. Quanto mais irritada eu ficava... A testar em você mesma, né? A testar. Quanto mais eu ficava irritada, mais eu coçava. Quanto mais eu chorava, mais vermelha eu ficava. Você aí percebeu que o emocional tava pegando forte aí, né? Totalmente. Aí comecei a estudar alguns artigos da correlação da alimentação com as doenças autoimunes, coisa que nem o dermatologista fala. Fala assim, o que você come não importa. Mas eu lia, aí eu testava. Eu lembro que eu ganhei um panetone da Offner no final do ano. Falei, nossa, que delicioso, eu amava, né? E eu tava cheia de lesão. Eu falei, eu vou comer só um pedacinho. E eu já tinha lido esse artigo, né? Vamos ver se é verdade, né? Comi um pedacinho, foi tranquilo. Quando deu no dia seguinte, eu tava horrível. Eu falei, bom, eu acho que esse é o caminho. E aí comecei a limpar a minha alimentação, comecei a praticar meditação, comecei a me conectar com coisas que não são terrenas, então com espiritualidade. E aí uma nova janela de oportunidade se abriu pra mim. E aí foi uma das coisas que me fizeram chegar até uma formação com você. Uhum. E por tentar buscar soluções que não especificamente remédios, né? E eu acredito que todos os médicos E a mente é tudo, né? Ela começa... caminham isso. A mente, ela é o início de tudo. Sim. A gente cocria, né? Tanto a doença como a cura também, né? Exatamente, é o que a gente fala dentro da comunidade neuroquântica, né? A vida parte de você e não para você. Então olha que história maravilhosa aqui da doutora Débora, transbordando todo o conhecimento dela, a experiência dela que hoje ela aplica nos pacientes. E falando da comunidade neuroquântica, deixo o recado aqui. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? PNL, neurociência e física quântica atrelado. Olha só quanta expansão de consciência, né? Então lembre-se, a vida parte de você e não para você, né? A forma que você interage com o todo, com você, consciência, ser divino que você é. E olha só, estamos deixando aqui, 10% de desconto. Quando você for fazer sua inscrição, digite lá no cupom Saúde Energética que você ganha 10% de desconto e seja bem-vindo a bordo. São centenas de conteúdos, cursos. Muita informação. Não é?
cursos, cursos rápidos, meditações, pockets cursos, mentorias, verdade, inclusive, né, nas mentorias ao vivo ali, direto com os professores, e quem está lá dentro da comunidade neuroquântica é a doutora Michele Raical, que é dermato, e ela também, nesse mesmo olhar maravilhoso aqui da doutora Débora, de ver o ser humano como um todo. E ela é super integrativa também, né? Exato. Eu, né, imagino um bate-papo com a doutora Michele e a doutora Débora aqui. Vamos voltar aqui e fazer um super bate-papo. Exatamente, muita consciência. E, doutora Débora, voltando aqui um pouco no que a gente estava falando dessa percepção, né, que você mergulhou na medicina integrativa, percebendo todos esses benefícios que não é muito divulgado. Então, para quem busca hoje a medicina integrativa, como que você vê assim os primeiros passos? A gente viu os pilares, né? Como que a gente pode dar dicas para quem está nos assistindo, aplicar esses pilares, essas melhorias no dia a dia de cada pilar? Eu acredito, Rafa, que o primeiro é reconhecer a necessidade, né? Porque de nada adianta eu falar sobre o que a pessoa precisa fazer se ela entende, porque eu acredito de verdade que a saúde ela é um despertar. Cada um tem o seu tempo e o seu momento. Porque tem algumas pessoas que você vai falar, é preciso que você se alimente melhor, que você faça atividade física, que você tome conta da sua mente, das suas emoções e tudo mais, e tem alguma pessoa que vai falar, mas isso é muito difícil, o dia a dia é muito difícil. Né? E se ela não quiser, não adianta nada, né? Exato, entra por aqui e sai por outro lado. A pessoa lado, tem que né? querer, a primeira coisa, né? Então, o primeiro passo, assim, entender a importância. Não, eu quero cuidar de mim. E aí, são coisas simples. É tão simples, é como se nós fôssemos voltar para nossa ancestralidade, sabe? É o básico. É a alimentação, feira, né? Supermercados são produtos alimentícios a maioria das vezes. Descasque então, mais e abra menos Exato. produtos, né? Não, olha, muita atenção no que a doutora Débora acabou de falar. Muitos produtos no supermercado não são alimentos, não é? São produtos alimentícios. Exato. Leia o rótulo de um produto. Por exemplo, um molho de tomate. Você vai encontrar, dependendo da marca... Que são os grandes vilões hoje em dia, né? Você vai encontrar tudo. E aí o tomate é o último da fila. Primeiro é a água, depois o açúcar. Sal. Conservantes. Aqueles glutamatos. E aí no fim é aroma de tomate. Sim. Tem muito disso ainda, né? Gostei dessa, né? No molho de tomate, o tomate é o último. É o último. Então, o primeiro passo seria a alimentação. Então, o mais in natura possível. Feira, açougue, peixaria, enfim, coisa básica. Dormir. Tirar a tela do celular por volta de 10 horas da noite e preparar o cérebro para dormir. Então, olha que simples, você precisa comer bem, dormir é coisa vital, né? Controlar e gerenciar o seu estresse. E isso, você estava falando da comunidade e falou sobre PNL, como eu acho importante que as pessoas conheçam sobre isso. Porque você começa... Como você vai lidar com uma pessoa se você não sabe como essa pessoa funciona? Como a mente humana funciona? Então, quando você entende, com pressuposto de PNL, há uma intenção positiva por detrás de tudo. Você começa a enxergar melhor os relacionamentos e você começa a ter menos estresse. Porque você entende que é sobre o outro. E, às vezes, é sobre você, não é sobre o outro. É a forma que você está enxergando, né? Perceber ali como que você está enxergando, que existem outras possibilidades de percepções, exatamente. Inclusive de autopercepção. Aí o pessoal joga sempre pro outro, né? Como alguém já tinha falado antes, Terceirizar. Né? Terceiriza os problemas, né? Exato. O problema é sempre do outro, nunca meu. Exato. E voltando só um pouquinho antes da gente falar, né, dessa questão da PNL, do sono, voltando à questão do sono, a gente teve uma aluna dentro da comunidade, né, que a gente traz o empoderamento do PESP. Pense em seus pensamentos, né? Observar os seus pensamentos. E ela disse que a qualidade do sono dela melhorou assim significativamente quando ela começou a perceber a qualidade dos pensamentos quando ela colocava a cabecinha no travesseiro. Então, para ter uma noite de sono também
profunda, regenerativa, né? Observar ali o que você está pensando, né? Um ótimo exercício, fazer uma meditação, agradecer pela vida, agradecer pelo dia, né? E o importante também é tirar o celular, né? Um pouco antes, né? Isso. Exato. Porque Tirar parece as que não, mas telas, ele acelera a gente, né? Sim. Então, alimentação, sono. Sim. Do sono, é igual eu estava falando, vale ressaltar que são atitudes simples, naturais. O celular, ele não é natural, então ele não auxilia, até porque a onda eletromagnética do celular, ele atua a nível energético, diria, de neurônios, né? Ou até mesmo na despolarização de receptores no cérebro. Então excita o sistema nervoso central, então atrapalha o sono. E aí no sono também é importante o quê? Estar no escuro, que me parece óbvio, né? Mas normalmente hoje a gente tem a televisão no quarto, aí a televisão no quarto tem a luz do stand-by, e aí você já fica com uma luz, então aquilo atrapalha na produção de melatonina, que é um hormônio responsável pela longevidade do nosso corpo, ela é anticâncer, antioxidante, ela é produzida à noite, durante o nosso sono profundo. Então a higiene do sono, né? É muito importante, ele como sendo um pilar. Eu falei de nutrientes, falei de estresse, de sono, de movimento. Eu, como ortopedista e apaixonada pelo exercício, assim, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Não tem como você desejar saúde física se você é uma pessoa sedentária, porque o nosso corpo ele é uma máquina. Até mesmo as nossas cartilagens, elas são nutridas um pedacinho por sangue. A outra percentual da camada da cartilagem ela é nutrida por um líquido, que se chama líquido sinovial. E isso se dá através da alteração de pressão. A alteração de pressão se dá através do movimento. Então, uma pessoa que não se movimenta, que é sedentária, ela tem uma péssima qualidade das cartilagens, por conta dessa ausência de pressão, né? E o músculo, hoje nós conhecemos que ele é um órgão endócrino, ele produz muitas substâncias. Produz substâncias, inclusive, que protegem o nosso sistema nervoso central e promovem o crescimento do sistema nervoso central dos neurônios. Então, o músculo, ele é vital para nossa longevidade, para nossa saúde, só que ele só vai existir se você treinar. Se você fortalecer. E com o passar do tempo, o nosso hormônio ele vai caindo. E a gente tem uma tendência a perder massa magra. Então, nós precisamos envelhecer com musculatura. Então, é nessa época que nós precisamos fazer exercício de força e começar a envelhecer com mais massa muscular do que habitualmente. Para que você tenha uma reserva orgânica para ter performance, porque viver, todo mundo vai viver, mas a que nível de independência, a que com nível qualidade, de felicidade, né? E qualidade, exatamente. Exato, e existe também um estudo que mostra pessoas que fazem o movimento com as pernas, né, agachamento, enfim, tem uma probabilidade de uma vida mais longa do que quem não movimenta tanto as pernas. Por exemplo, no Oriente, as pessoas que tem a mesa no chão, não tem a cadeira, então fazem esse movimento de agachamento. Se movimentam mais, né? Exatamente, exatamente. E olha só, depois a doutora Débora vai deixar as redes sociais aqui, ó, e eu te convido para acessar o Instagram dela. Ela mostra lá a força que ela tem, não só aqui, né, de consciência, de transbordar conhecimento, mas também na musculação. Né? Então, depois entra lá no Instagram dela que vocês vão ver como ela vive isso na prática. E às vezes também fala assim, eu não gosto de musculação, mas comece com uma caminhada, mas faça alguma coisa, né? Movimento. Eu vou falar, a vida é movimento, né? Tem exercício só do corpo, você não precisa ir pra musculação. Exato, calistenia, enfim, faça o que você gosta, mas faça-se movimente, não é? É preciso algum tipo de movimento. Se você fosse me perguntar qual é o melhor exercício para uma longevidade, eu te diria musculação, porque você constrói massa, né? Alguns exercícios não constroem tanta massa muscular assim, mas de qualquer maneira, o mais importante é que você faça alguma coisa. E tem muitas opções hoje, né? Hoje Exato. tem um monte de tipos de exercício, já vi até
Eu não sei se você já viu, mas parece um elástico pendurado no teto. E aí eles fazem como se fosse Esse eu nunca vi. yoga de ponta cabeça, mas pulando também. Divertidíssimo. Você olha e você quer fazer aquilo. É meio circense o negócio. Circense, então, assim, não Eu tem acho que eu já desculpa. vi em alguma coisa. Acho que eu já Qualquer vi. coisa tem que movimentar, né? uhum. Tem que iniciar. Porque o que o ser humano gosta? De resultado. Então, assim, você... E imediato, né? Tem que Imediato. ser pra ontem. Então, até que você consiga obter um resultado, você não vai gostar daquilo. Então, você precisa ser consistente. E por mais que você não goste, a gente não faz tudo o que a gente gosta. Seria muito Exato. fácil, né? Fazer só o que a gente gosta. Exato, aí até uma dica, né? Como que eu vou fazer algo que eu não gosto? Perceba os resultados, os benefícios que você vai ter, e assim você utiliza, né, o benefício que você vai ter como combustível no Exatamente. hoje. E eu até deixo aqui um grande beijo para Márcia Suzuki, para o Thiago Marques, que participaram aqui, né, de um episódio conosco sobre muito legal. yoga e mindfulness, né? Então, se você não assistiu, assista. Yoga, uma prática, né, de movimento com o corpo fenomenal. E pra quem acha que não pega nada, eu fiz uma e saí morto. Exato, você acha que a yoga é levinho? Assista o episódio, que lá inclusive, né, eles te presenteiam, nem vou falar o presente, né, É. assista lá e depois você tira suas conclusões, né, que às vezes a gente põe uns pontos de vista comprado de outras pessoas, né, então movimento é vida. É né? vida, é necessidade. É uma necessidade, é um pilar Uhum. da saúde. Do ser humano, não diria nem da saúde, para você conseguir viver. Você precisa de movimento, né? Sim. Então, alimentação, né, o sono, gerenciar o estresse, movimento E os relacionamentos. e relacionamentos. E aí, nos relacionamentos, aí faz assim, ó, tem muita opção aí, né? Aí é quase tudo, né? Tem muita opção. Então, desde do entendimento a respeito da mente, né, da PNL, dos pressupostos de PNL, para você entender o mapa do outro, né? Uhum. O que é verdade para mim não é para você, de acordo com as nossas vivências e experiências, isso faz com que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas. Tem a questão sistêmica, então é muito importante entender o campo sistêmico da nossa família, ser um agente de transformação da família a partir do momento que você tem a consciência de que algo não vai bem ali. Então tem essa percepção sistêmica também na minha visão dos relacionamentos. Tem a parte da medicina germânica também, que são os conflitos. Conflito você tem com quem? Não é você com você mesma, normalmente. Alguém te causou alguma coisa e você pegou aquilo como algo que te foi negativo, né? Então os traumas emocionais são do quê? São de relacionamentos. Como você pegou aquilo... É bem vasto, né? Mas a parte de relacionamentos também é extremamente importante. E ainda o que você falou, né? Sobre mindfulness. Aí trazendo um pouco para conexão, né? Para eu vivenciar agora. E as ressignificações, as crenças. Então, a saúde integrativa, ela fala de tudo isso, né? É uma jornada, né? Exato, exato. De transformação. É o que você comentou no começo, né? Você se perceber como você está funcionando e se transformar, né? E aos poucos também, né? Tudo que você faz muito intenso, você espana, né? Sim. É, Eu acho que depende. Porque tem pessoas que eu sou radical. É assim que eu funciono. Mas tem pessoas que Exato. precisam de um processo um pouco mais lento. Mas eu sou assim, não, vou fazer, pum, fiz. Mas Pra tem você pessoas funciona... que funciona desse jeito, ou é ou não é. Uhum. Eu não consigo um meio termo ali. Eu já sou... Mas- eu vou seguindo, eu vou indo. Mas a dificuldade do meu perfil é o que? A autocobrança excessiva. Então, ao passo que você quer um resultado, isso também é muito importante de enxergar, né? Eu sou 880, a autocobrança excessiva, ela vem. E aí, também não é algo muito positivo, mas aí eu começo a encarar na percepção da dualidade, da aceitação de que não estamos bem o tempo inteiro. É impossível ser 100% do tempo, impossível. Uhum. Acho que é extraterrestre, né? Sei lá, acho que não é humano estar 100% do tempo bem. 100% regrado. A gente pira, né? Não tem como. São os altos e baixos, né? Sim. exato. Porque é fácil estar bem quando tá tudo bem, né? É difícil estar bem quando não está nada bem. E às vezes você deslizar
um momento faz com que você consiga fazer isso a longo prazo. Eu tenho muito isso pra mim. Quando eu estava com muitas lesões de psoríase, eu fui muito radical mesmo, porque eu entendia que era aquilo que o meu sistema imunológico precisava. Então eu parei 100% de comer glúten, açúcar, laticínios, uma alimentação 100% in natura, e aí eu obtive meu resultado. Então eu consegui E era um zerar... processo inflamatório mesmo, né? Exatamente. E eu zerei a minha psoríase em alguns meses com estratégias nutricionais, meditação, suplementação, tratamentos injetáveis, ozonoterapia, enfim. Tudo isso para trazer o meu corpo para o equilíbrio. Então, em um período eu fui muito radical. Mas eu comecei a perceber que isso a longo prazo era muito difícil de sustentar. Então eu comecei a entender que tudo bem se eu quiser comer um chocolatinho. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tudo bem se eu tiver em uma ocasião e eu quiser comer um docinho. Mas aí é uma escolha. Eu sei que aquilo me faz mal e pode ser que eu tenha coceira. Mas eu sei o que me faz mal. Então, tudo bem. Mas você se permitir em alguns momentos. Conscientemente. Não, sabendo. eu me permito fazer isso. Eu me permito algumas coisas, porque senão o nosso cérebro, ele entra em parafusos. Não, maravilhosa percepção que o importante é você ter a consciência de como você está lidando com aquela situação. Eu falo, escorregou na dieta, por exemplo, né? Ai, tá vendo? Aí Eu não fica se consigo. cobrando, né? Eu não sou bom o suficiente nem para seguir uma dieta. Pega lá, olha como você está lidando com isso. Né? Olha só, ok, deslizei um Somos dia. humanos, né? Exato, estamos aqui nessa experiência humana chamada vida, deslizei um dia, ok, o que eu posso fazer, quais estratégias que eu posso utilizar para melhorar isso e não ficar se cobrando 100% do tempo, né? Isso também é importantíssimo ter. Fazer o melhor que você consegue. Exato. E se você tem alguma doença em tratamento, sim, nesse momento precisa de uma certa radicalização, eu diria, mas em contrapartida, no futuro, encontrar um meio termo para tudo, né? Eu acredito que isso faz com que nós consigamos ter uma longevidade e não pensar em dieta, pensar em estilo de vida. Mudança de hábito. Exato, educação alimentar. Educação alimentar, Eu escolho me mudança de cuidar hábito. melhor, eu escolho aquele caminho, não importa a velocidade, você sabe onde você vai. E às vezes você sai do caminho e depois você volta. Chuta o balde, busca o balde, né? Mas não dá pra ficar chutando o balde toda hora também, né? Se só chuta o balde também não Só resolve, né? Gostei dessa. Chutou o balde, vai lá, pega o balde de volta. Pega o balde de volta. Não deixa ele chutar da semana inteira, não. Busca. Que show, que show. E olha quem está aqui na nossa frente, é o seu eu do futuro, né? A doutora Débora lá do futuro está aqui na sua frente agora. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Pegou. O que eu gostaria de ouvir do meu eu do futuro. Ele tá aqui falando alguma Agora, coisa. Você me pegou. Essa é uma pergunta muito boa, né? Não é? Tô aqui olhando pra ele olhando pra mim. Já te dizendo assim, ó. Acho que ele falaria assim, vai em frente, você está no caminho certo. Tenha um pouco mais de compaixão por si, ele diria. E diria que o futuro eu muito provavelmente vou conseguir alcançar o meu objetivo, o meu propósito. Tá no caminho certo, Estou né? no caminho certo. Mas olha que curioso, e eu vou abrir meu coração porque foi o que eu senti, né? Eu poderia dizer qualquer coisa, eu vou falar a verdade. Muitas das pessoas que cuidam das outras pessoas, cuidam muito das outras pessoas. E esquecem um pouco de si no sentido daquilo que eu havia comentado, da autocobrança excessiva. Então, às vezes, você quer que você tenha um resultado, mas tá tudo bem se esse resultado for daqui a pouco, não exatamente quando você quer, e a aceitação e a fé é o melhor remédio para isso tudo. Porque você conhece o seu... Eu falo assim, Deus conhece meu coração, o meu propósito, então tá tudo bem. Se uma porta se fechou, é porque ele tem uma porta muito maior. Isso acontece, né? Inclusive nessa trajetória que eu venho tendo de assumir a empresa que era do meu pai. Enfim, isso acontece demais. E daí a gente se cobra demais por um resultado
E às vezes isso acaba fazendo mal, porque lembra que a nossa mente e o nosso comportamento reverbera no nosso corpo físico. Então, às vezes você tá com a alimentação Total. perfeita, você tá fazendo atividade física, você tá dormindo muito bem, controlando seu estresse, só que há uma autocobrança excessiva, e isso também adoece no campo vibracional. Porque você entra num sentido de julgamento de si. E o julgamento, quando você entra naquela escala de Dr. Hawkins, ele não é uma frequência energética positiva. E daí você acaba vibrando num padrão não muito favorável, e eu entendo que a saúde, inicialmente nós adoecemos no campo energético. Depois esse campo energético ele vai a nível celular, e a nível celular muitas células adoecem em um órgão e isso vira uma doença crônica. Então, o quanto as pessoas realmente se preocupam com o padrão de pensamento, com a cobrança, com o auto-julgamento de si. E isso eu tô falando porque é o meu perfil, né? Eu sou extremamente, não, vamos fazer dar certo, não sei o que lá, mas às vezes tá tudo Mas bem. você já se entende, você já sabe que é assim, já vai trabalhando, né? Então, o meu eu do futuro tá falando, Débora, tá tudo certo, tá no caminho, mas olhe mais pra si, tenha um pouco mais de paciência. Calma. O mundo não acaba amanhã. Exato, e olha só um segredo, ele já tá te dizendo, ó, tá tudo Tá ok. tudo bem. Ok. Exatamente, e parabéns por essa autopercepção de se presentear, né, com pensamentos positivos, não só pensamentos positivos, mas principalmente vibrando de uma escala ali, né, numa frequência mais elevada. Sim. A escala que a doutora Débora está falando, a escala do Dr. David Hawkins, a gente estuda, mergulha e percebe, inclusive lá dentro da comunidade, você tem testes para você fazer e perceber qual frequência que você está sintonizado, né? A gente fala, não há possibilidade de você ouvir uma música, por exemplo, da 107, numa frequência ali sintonizado na 99, né? Então, você perceber a frequência que você está observando os seus pensamentos. Então, deixo aqui o banner reforçando o convite para vocês participarem da comunidade, né, que os membros falam que é Netflix da consciência, né, de tantos movimentos que existem lá. Então você escolhe a trilha que você gostaria de, né, qual o objetivo que você gostaria de alcançar, e lá dentro da comunidade você tem várias possibilidades. E o Diego, né, do Tempo do Tarô, fala, né, que mesmo que você assista um pouco por dia, em um ano você não vai conseguir ver tudo. São diversos conteúdos, mas o mais importante é que esses conteúdos são de qualidade e alinhados Atualização com constante, né, todos os Exatamente. dias. E alinhados com o objetivo que você escolhe ali chegar, né? Seja saúde mental, saúde física, saúde energética, não é? Então, perceber essa vibração, como a doutora Débora está falando aqui, é primordial. E às vezes fica ali numa frequência mais baixa, na culpa, eu falo muito da culpa, a culpa é a mais baixa, 20 Hz, né? Então, principalmente na autoculpa, autocobrança, né? Então, solta isso, até, né? Isso será que é seu? Você aprendeu, foi programado para isso, né? Então, fazer a pergunta, por que eu faço o que eu faço? Que às vezes até é um objetivo que você escolhe alcançar, por exemplo, um bem material. Será que esse é realmente um seu sonho? Ou você está ali só querendo mostrar para a sociedade, ou querendo ser aceito dentro do olhar da constelação, do olhar sistêmico, né? Num senso de pertencimento. Só para fazer inveja para os outros também, né? Exato. Então, infinitas possibilidades ali. A pergunta é, por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu estou funcionando assim? E perceber que existem outras formas de funcionar. Então, seja bem-vindo na comunidade neuroquântica. E muito linda aqui as palavras que você disse para o seu eu do futuro, né? Perceber que está tudo bem. Olha, ele até está dizendo aqui, ó, já está. Parabéns. Isso que eu falei até... Eu fico pensando, imaginando, né? Como a nossa vida, ela tem altos e baixos, né? E na internet e na rede social, parece que tá tudo perfeito, que todo mundo vive um conto de fadas, e isso é uma baita de uma mentira. E isso faz A vida com que... fake, né? A vida fake. E ainda foi por esse motivo que eu quis trazer essa outra percepção, porque não existe essa felicidade plena o tempo inteiro. Obviamente você aceita algumas situações, mas a vulnerabilidade, ela é muito importante.
E talvez até falte um pouco disso na internet, né? De você demonstrar um pouco de vulnerabilidade, porque ninguém é perfeito. Uhum. E daí você enxerga alguém mostrando só uma vida incrível, maravilhosa, mas não enxerga os espinhos por detrás. De propaganda, né? de margarina, né? Sim, exatamente. E é importante de você falar, um objetivo, há um propósito, mas também tem um lado difícil da coisa. Porque as pessoas precisam entender que não são só flores, né? E por mais que exista um propósito e um objetivo, sempre tem uma vulnerabilidade, que é importante da gente considerar também. O permitir-se, né? Ser vulnerável em alguns momentos também. Exatamente. Isso E não traz se cobrar humanidade, tanto, né? Uhum. É a humanidade, Eu né? percebo essa questão de ser vulnerável, né? Às vezes mal identificado, não é ser fraco, é você ser na sua essência, Sim. né? Você ser aberto ali, se mostrar na sua essência e não mostrar, né, um pano de fundo ali, né, e perceber, não, eu sou sempre feliz. Não, né, eu até brinco, às vezes o pessoal da comunidade pergunta, né, o Rafa sempre tá de bom humor. Eu falo, pega lá, vocês acham que eu acordo igual filme da Disney, cantando, Borboletinhas, né, borboleta? Não, passarinhos. existem sim, né, até inclusive na escala do David Hawkins, as pessoas perguntam, né, eu sempre estou ali em tal vibração. Não, você passa por todas as vibrações várias vezes por dia. É o quanto, qual a velocidade que você consegue se recuperar. Exato. Porque você pode ficar dias. Que é o que eu falo muito, né? Você teve 2 minutos com problema ou você tá remoendo o problema vários dias, 2 anos? dias, 2 horas, 2 dias, 2 Que é anos. o foco. A vida, né? Então, e aí entra a depressão, realmente. a ansiedade. Exato. Nossa, sabe as palavras, né? O quanto você se move. Ó, a vida é Movimento. O quanto você se movimenta para sair daquele estado. Porque estar nele faz parte. Exato. Não E sair dele mais parte ainda, mais né? parte ainda, mais importante ainda. Só que para isso precisa de Tem estratégias. processos. Eu acho que na comunidade tem um monte de coisas que as pessoas Exatamente. podem aprender para Exato. sair de um estado e chegar a outro. Exato. Que é manter a vibração elevada, né? E você sabe uma coisa que ajuda muito, ainda falando dos pilares da saúde? Vocês já ouviram falar sobre o grounding? Que Ouvi nos bastidores. porque Eu não conheço. conectar-se com coisas que fazem parte da natureza. Então a terra, a grama, a árvore, elas têm íons negativos que são basicamente antioxidantes. Então ela energiza o nosso corpo, que é por energia. E hoje o nosso dia a dia é o quê? Isolante, né? Borracha no chão. Uhum. Então a gente acaba perdendo um benefício da natureza, que é simplesmente sentir a energia do chão. Tanto que eu cheguei aqui, o Pércio estava descalço. Eu sapato também. Eu vivo descalço, amo. Eu amo também. Lá na minha Nossa. empresa também, parece uma doida. Eu chego, tiro o sapato, Uhum. porque isso faz parte do nosso ser, né? Uhum. Então, os momentos que você tiver com essa dificuldade de acessar novamente outras frequências, a energia da terra, da grama, respirar o ar, até abraçar uma árvore, coisa de doido, mas funciona também, porque é o aterramento. De doido pra quem, né? Para quem? Exato. Porque eu sou doido, então. Eu também sou. Eu Adoro. adoro essas loucuras. E você sabe que isso tanto é verdade que hoje já existem equipamentos dentro da medicina quântica que simulam esse grounding. Então, são eletrodos que emitem algumas frequências que simulam o grounding, mas puxa, pisar na grama. Só mas agora também. caiu a minha ficha. Grounding de ground. Sim, de De chão. Não, de fio, né? De aterramento. Neutro. Aterramento. O neutro do aterramento, isso. Isso, né? Ah, Exato. muito legal. Entendi agora. Do andar, caminhar na natureza, um parque, pisar, né? Uhum. Deitar. Se conectar, se né? conectar, porque esses elétrons negativos, eles têm um poder antioxidante, combate o radical livre no nosso corpo, que, por sua vez, causa um processo de envelhecimento. Então, acaba sendo meio... Não pode se falar essa palavra anti-age, não pode mais se falar, mas acaba ajudando, né? A elevar a frequência também. Não, exato. E estado de presença, né? Então, estar ali caminhando com os pés no chão, às vezes tomar uma água em estado de presença, enfim, fazer movimentos ali
para trazer mais consciência, mais saúde energética. Inclusive, deixo o convite aqui para você se inscrever em nosso canal, deixar o joinha ou like. Alguma pergunta que você tiver, deixa aqui nos comentários também, que a doutora Débora vai responder. Nós também temos o maior prazer em responder. Inclusive, você pode acessar Saúde Energética nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outras, e aqui no YouTube. E olha só, como um presente, um mimo para você, o Eu Sou, para você sempre lembrar aqui que desse movimento de transbordar tanto conteúdo, tanta consciência, tanta sabedoria. Muita gratidão. Temos também nosso mimo aqui da Bruxarina. Bruxarina que está Exato, olha aqui. sempre deixando o nosso ambiente cheiroso. Exatamente, não só, né, com aromas fenomenais, mas também mudando a energia. Então, tem um presente aqui para você, doutora Débora, da Bruxarina. É uma vela, sais de banho de chuveiro, também um perfume Ame-se. Olha só, trazendo o conteúdo que a gente estava falando. E ó, o Pércio está deixando aqui o site bruxarina.com.br e no Instagram bruxarina_. E olha só, em toda a loja lá da Bruxarina você tem 10% de desconto com o cupom Saúde Energética, né? Então, não só velas, olha aqui. Nossa, as velas são maravilhosas. Né, para mostrar aqui para vocês que o aroma já toma conta do ar. É fenomenal. E essa vela aqui, ó, é de jasmim e bergamota com cristais, flores e ervas. E ela faz também sob medida. Você faz uma anamnese e ela faz com o seu perfil os aromas, explica, tem uma carta, é muito legal. Exato, é fenomenal. Então entrem lá, bruxarina.com.br e divirta-se com todos os produtos para casa, para você, para o ambiente, para o trabalho. Inclusive entre no Instagram da Bruxarina _ que você vai ver vários depoimentos lá das pessoas que acenderam vela, transmutaram energia. Às vezes o dia estava ali estressante, né? E você acende uma vela e muda tudo aquilo. Não é? Muita gratidão, muita gratidão. E doutora Débora, uma frase final aqui para quem está nos assistindo, para deixar aqui esse movimento da saúde integrativa, né? Mais consciência, mais saúde energética. Eu queria falar duas coisas. A primeira, ainda para claro. resgatar o que nós estávamos falando da vulnerabilidade, dica de livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Sim, Né? Brené Brown, exato, Sim, é um livro fenomenal. Fenomenal. Acaba trazendo a gente para uma questão que é dia a dia, né? Todos nós pensamos em julgamento, querem estar perfeitos para executar algo, e na verdade não é assim que funciona. O que é perfeito? O que é perfeito, né? Não é o que é perfeito, já o universo numa sincronia tão fenomenal, indescritível, já na sua perfeição. Então o que é perfeito? Às vezes uma busca ilusória, né? Exatamente. E para finalizar, assim, eu acredito que o universo, ele movimenta pessoas, ele movimenta propósitos, e muito provavelmente a pessoa que está assistindo esse podcast tinha que estar assistindo até o final. E eu queria trazer um insight que movimentou a minha vida por conta da minha história. Então, a primeira transforme a sua adversidade em algo extraordinário. Seja o herói, não a vítima. E se você tem algum sintoma, uma doença, enxergue que há uma grande oportunidade de transformação por detrás disso. Não enxergue como algo negativo para você. O que mais é possível? Como não pode ser leve e divertida? Não é? Exatamente, olha só. Pegar as suas adversidades e transformá-las em combustível. Olha que frase linda, não é? Para quem está nos assistindo, doutora Débora, quais são as suas redes sociais? Enfim, como que as pessoas podem encontrar esse ser de luz aqui na nossa frente? O meu Instagram é doutora, DRA.Débora Schau. O meu Débora é com DHE. Uhum. E eu sou CEO também da minha empresa, o Instituto Dr. Schau. Nós trabalhamos com medicina humanizada e integrada, tratamentos integrados para dor. E o arroba dele é instituto.drschau, em homenagem ao meu pai, que foi quem fundou a empresa em 1987. Bom, hoje quem está à frente sou eu e meu irmão é dentista. Nós fazemos um tratamento
integrado lá. E trazemos bastante conteúdo de valor também, sobre a intenção de enxergar a dor como a ponta de um iceberg. E existem muitas outras coisas lá embaixo que precisam ser observadas. Lá nós atuamos e tratamos dessa maneira. E vamos deixar aqui embaixo também, né, todos os contatos da doutora Débora, né? Exato, exato. E esse instituto traz muita leveza no cuidado, né? Como se a gente estava conversando, de ver o paciente como um ser humano e como um todo. Não Sim. apenas tratar a dor ali, sim perceber a totalidade do ser humano. Inclusive, já que eu já deixo o convite para a doutora Débora voltar falando sobre o instituto. Não Será é? um prazer. Exato. Será um prazer. Lá o nosso valor, nós falamos assim, essa pessoa, ela não é sua mãe, mas ela é a mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é o amor da vida de alguém. Então, tratar com humanização, respeito e resgatar o amor dentro da medicina, né? Esse é o nosso principal objetivo lá no Instituto. Exatamente. Já Olha, quero saber mais. E ela já pode parecer bobo, mas me emocionou nessa questão de olhar a pessoa, né? Pode ser o amor de alguém. Que geralmente a gente é um número, né? Aqueles números gigantes. Eu trabalhei em CLT por muitos anos e às vezes conhecendo pessoas ali, né? Nossa, olha que legal a sua profissão e a história por trás daquela pessoa. E às vezes olha ali na empresa, você acha que é mais um, né? Não, realmente ver, olha, deixar um convite aqui, né? Observar, perceber as pessoas ao seu redor, a profundidade de cada um, a história, a essência. Olha que lindo isso, não é? Maravilhoso. É isso, foi um prazer estar Muita aqui. gratidão, muita gratidão. Eu que Gratidão agradeço. por transbordar tanta sabedoria, conhecimento, tanta saúde, não é? Os pilares aí da saúde. Que lindo, que episódio lindo, repleto de amor, repleto de saúde, não é? Muita gratidão. Gratidão. Deixo aqui o convite mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar, né? Às vezes uma pessoa ali, ó, seja você a mudança que você deseja ver no mundo, compartilhando com o próximo. Vamos juntos construir uma sociedade mais consciente, com mais saúde e isso aí. energética. Obrigada. Abba, Gratidão. obrigada, Pérez. Maravilhoso. Foi Já um quero prazer. doutora Débora de volta para explicar sobre muitas outras Questões coisas. de dores, não é? Então, às vezes, você que está com uma dor aí, ó, já hashtag doutora Débora, volte para falar sobre dor, do Instituto aí, de todos esses movimentos, tratamentos e possibilidades com saúde integrativa. Muita gratidão, um beijo Gratidão. no coração e até o nosso próximo episódio.